a saúde do homem. Quando a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, a gente faz a biópsia. A biópsia vai lá, tira um fragmento da próstata e vai falar se é câncer ou não. Definiu que é câncer, a gente passa por um segundo estágio que é o estadiamento, como em qualquer outro câncer. Estadiamento é para saber que estágio que está esse câncer. Está só na próstata ou se já espalhou? Qual o impacto também da questão da relação da bebida, do vício aí do cigarro, que pode estar causando aí para esse homem esse excesso, né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre a saúde do homem. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje no podcast, estou com o Dr. Wilson Sato, ele que é urologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Trabalha com ensino e pesquisa voltado à urologia e cirurgia. Atua nos principais hospitais de São Paulo, sócio da Uroprime, consultório de urologia localizado em São Paulo, na Vergueiro e Vila Mariana. Doutor, gratidão por você estar aqui, né, no Natcast. Hoje vamos falar um pouquinho aí da saúde do homem, né? Que sempre o pessoal me pede, Nath, você fala um pouco mais para a mulher, traz o doutor aí para falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Estamos aí entrando também, né, no Novembro Azul, né, que é o mês de conscientização aí do homem. E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho também, doutor. Muito obrigado, Nath. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com Sim. você, falar um pouco sobre a saúde masculina, que nesse mês de novembro, né, nós temos que lembrar do câncer de próstata, Sim. né? O Novembro Azul é um mês de conscientização do câncer de próstata, então, que é o câncer mais comum do homem. Então, é muito importante a gente ter um espaço para a gente poder falar, conscientizar, né? Todos os homens, as mulheres também, que também sempre apoiam os homens, sempre estão do lado, né? É muito importante, né? Sim. Obrigado pela apresentação. Eu sou urologista, trabalho em São Paulo, já tenho bastante tempo de formado, bastante cirurgias realizadas, né? Também tenho um canal no YouTube, Legal. né? Tem as redes sociais. Depois eu vou deixar aqui para Uhum. vocês acompanharem também, me seguirem, né? E é isso, vamos lá. O doutor, e você sempre assim, sempre quis ser médico, não quis. Como que foi a sua trajetória aí para o pessoal se identificar um pouquinho com você? Legal. Sempre quis, tá? Eu Sempre quis. falei para minha mãe aos 6 anos de idade que eu queria ser médico. Eu não sabia muito bem o que era, né? Porque 6 anos de idade, né? Sim, Mas um pouco por influência da legal. minha mãe, que fez enfermagem. Uhum. Hoje ela não trabalha mais com enfermagem, mas ela me contava a história do hospital, dos pacientes, quando os pacientes iam bem, até quando não iam tão bem, né? E isso me fascinou e eu vislumbrei desde criança ser médico, nunca saiu da minha cabeça esse objetivo. Sim, Entrei na medicina. Logo no começo da faculdade, eu comecei a acompanhar a cirurgia, auxiliar. E então, acabando a faculdade, eu já fiz cirurgia, você já né? sabia que você Já queria sabia, esse rumo. já sabia, porque eu ficava acompanhando tudo e eu gostava. Sim. Gostava e também via que eu tinha uma certa facilidade, Uhum. uma facilidade com coisas mais artesanais, assim, Sim, sabe? E cirurgia é basicamente isso, é um artesanato, um trabalho manual. sim. Aí na cirurgia eu falei assim, não, vamos ser cirurgião. Aí na cirurgia a gente roda em várias especialidades, né? Sim. Cirurgia vascular, cirurgia plástica, cabeça e pescoço, pediátrica e urologia. E quando eu rodei na urologia, eu conheci de verdade. Eu já acompanhava, né? Já tinha uma Sim. noção, mas quando eu acompanhei na residência, eu falei assim, não, É é isso, aqui. né?
esse é o caminho. Esse é o caminho e, olha, hoje eu sou muito grato por eu ter Sim, escolhido esse caminho. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu realmente amo o que eu faço. Gosto sim, muito. É muito ampla a urologia, a gente consegue ter bons resultados, recuperar muitos muito rápido, pacientes. né? É muito gratificante. Eu gosto disso. Sim. E aí eu já vou entrar com uma pergunta polêmica, doutor. Vamos lá. Tô aqui para Por isso. que que os homens procuram aí menos os médicos do que nós mulheres, né? Que a gente sempre tá à procura aí dos médicos, no seu ponto de vista como homem, mas também como doutor também. Olha, essa pergunta ela é bem complexa porque são, na minha opinião, são vários motivos Uhum, que fazem o homem procurar menos. tá. Primeiro, eu acho que é uma coisa, um fator psicológico, social e cultural de que o homem, né, na família tradicional, a maioria dos homens, eles se veem como o chefe da família, que tem que trabalhar, botar Uhum, dinheiro em casa. E como chefe da família, ele não pode mostrar fraqueza. sim, E muitas vezes, só dele ir no médico, ele considera na cabeça dele que isso é uma fraqueza, sim, tá? E se descobrir uma doença, piorou, né? Então acabou o pai da família, né? uhum, Pô, tá com uma doença. Então muitas vezes eles não querem para não mostrar doença, mostrar fragilidade e também para não descobrir, né? Porque tem homem tem que fala a assim, ó, questão, aí você descobriu alguma coisa, né? é, se eu não vou no médico, eu não Eu vou não descobrir a descobri. doença, né? Então eles não Eu querem tenho uma em nem. casa assim, tá? Ah, é? É, Mas isso é muito comum, isso é muito comum. sim, Além disso, o homem é mais desleixado com a saúde do que a mulher, né? A mulher já sim, tá, né? É de base a mulher se cuidar mais, né? O sim. homem é mais descuidado, tá? E vários outros fatores também. Mas, na minha opinião, esses dois são os É o que pesa principais. mais, né, É o que pesa doutor? mais. É o que pesa mais. E qual que é, assim, hoje o seu desafio, né, como doutor, de trazer essa consciência para o homem também, não deixar ali só para procurar uma ajuda, quando já tá ali, vamos se dizer, pior ou não pior, ou já no fundo do poço, né? É, Já tá ali com a saúde, com alguns problemas a mais do que se ele fosse antes, já descobriria, já trataria, né? com o pé na Com o cova, pé na né? cova. O desafio talvez seja levar informação e conhecimento. Uhum. No momento que a gente consegue fazer os homens entenderem que passar no médico, no urologista, não é uma questão de fragilidade, não é porque a gente está procurando Sim, doença. Não, muito pelo contrário. A gente quer que o homem viva mais e com qualidade de vida. sim. Essa é a questão, né? E isso eu percebo que já está melhorando, Uhum. né? Pelas informações hoje em dia, né? Redes sociais. Então, tá ficando mais claro para os homens que eles precisam se cuidar Precisa mais, ver. né? Então, de certa forma, essa barreira já tá caindo. Não caiu completamente, eu acho que nunca vai cair completamente por todas Sim, essas questões, mas eu acho que a informação é o principal passo para a gente poder trazer mais os homens para cuidarem da sua saúde, sim. pensando justamente nisso, longevidade e qualidade de vida. E também é importante, né, os profissionais, né, igual você falou, hoje você tem a sua rede social, você tem o seu Sim, canal que você ajuda. Os homens profissionais na área de saúde também tá mostrando um pouco disso, né, doutor? com Porque certeza. geralmente é mais nós, mulheres, as médicas que tá ali no posicionamento da rede. E aí, Uhum. quando tem um homem que fala sobre esse tema, o Sim, homem já olha de outro olhar, né? é verdade. A gente consegue. Não porque a gente é homem, mas a gente Uhum. entende, né? As mulheres também entendem de certa forma, mas eles se sentem melhor, né? Quando a gente fala. Então, esse trabalho é muito importante mesmo. Sim. Ô, doutor, e a partir de quando que um homem deve aí procurar um urologista? O homem tem que procurar o urologista desde sempre. Essa é a verdade, Uhum. tá? Não tem idade. Não tem Tipo, igual o idade. câncer, né? A gente sempre fala, o câncer da mulher ali é
para ficar Uhum. acima dos 40, com 35 já ficar em alerta, mas com o homem não tem uma idade para ele passar com o urologista. É assim, se você for pensar em câncer de próstata, tudo bem, tem um limite lá, tem a idade mínima, 50 anos, Uhum. todo homem tem que passar, tá? Tá. Mas o urologista, tirando essa parte do câncer de próstata, é muito mais abrangente. Uma criança, um menino, já pode passar no urologista para a gente avaliar, examinar, ver os testículos estão na bolsa escrotal, o desenvolvimento genital. Depois, quando ele fica adolescente, já pode passar no urologista também para a gente conversar sobre a puberdade, Uhum. antes do início da vida, da atividade sexual, é muito legal conversar com o urologista. Tá? Sim. Depois, quando ele cresce, depois dos 40 anos, também tem que procurar um urologista, né? Se você tem histórico na família de câncer de próstata, tem que procurar urologista. E se tiver algum sintoma, também tem que procurar. Tá. Não E só é urologista, mas como qualquer outro como médico, né? qualquer em geral, né? Em geral. Ô, doutor, e quais seriam assim os sinais que você pode falar pra gente de que algo pode estar errado com a próstata? Bom, a próstata, para a gente se localizar, a próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga e o canal da urina passa bem no meio. Ó, eu tenho aqui um modelo para mostrar para vocês, tá? Essa é uma próstata, a bexiga fica em cima e o canal da urina passa bem aqui no meio. Uhum. Além disso, aqui no final, aqui nesse espacinho, a gente tem um ducto ejaculatório, que é por onde sai o líquido seminal. A próstata, então, ele ajuda na questão da continência urinária e também ele produz esse líquido seminal. Então, quando você vai ter um problema na próstata, você vai ter algum sintoma relacionado a isso. Tá. Geralmente, inicialmente, sintomas urinários. Você vai ter Uhum. dificuldade para urinar, o jato fica fraco, você acorda várias vezes à noite, pode ficar com urgência urinária, não consegue, deu vontade, tem que ir rápido no banheiro. Não Além consegue disso, segurar, não né? consegue segurar, urgência. E também pode ter problemas na questão da ejaculação, altera a cor da ejaculação, sente dor na ejaculação. Isso são sintomas da próstata no geral, Uhum. tá? Mas agora falando especificamente de câncer de próstata, a grande questão, por isso Novembro Azul, é que no começo ele não dá sintoma nenhum. Ele aparece Uhum. um nódulo, né, aqui no meio da próstata, e o paciente não sente nada. E esse nódulo vai crescendo. Tá. Por isso que é tão importante essa conscientização para levar o homem, porque basicamente com um exame de sangue, de PSA e um exame de toque, a gente consegue fazer o diagnóstico e não esperar ele começar a ter sintoma. Porque um câncer de próstata, quando começa a dar sintoma, aí sim, realmente já Já tá está no pé da, avançado. quase o pé da Já cova está com o ali. pé na cova. Ô, doutor, você poderia falar assim quais são os sintomas, né, que a pessoa pode ter durante o câncer? Um câncer, Isso. ele vai ter sintomas urinários, tá? Mas aí quando ele começa a ter sintomas, ele pode ter dor óssea, que já é um sinal de metástase, né? Sente muita dor para urinar, dor para ejacular. Esses são sinais de maior De gravidade. maior Perda gravidade. de peso, né? Tá, legal. Ô, doutor, e o que fazer quando descobrir que a próstata está aumentada? Tá. Quando a próstata está aumentada, primeiro você precisa passar no urologista, mas existem várias coisas que a gente pode fazer. Sim, Inicialmente, vai depender do sintoma. Por sim, exemplo, uma próstata normal vai ter mais ou menos de 25 a 30 gramas. tá. Acima disso, está aumentado. Né? Mas, por Uhum. exemplo, uma próstata de 35, 38 gramas não é tão grande. E às vezes o paciente não sente nada. Urina bem, não tem Não dificuldade, ou já sente nenhum sintomas não sente ali, nenhum né? sintoma. Né? Esses pacientes às vezes não precisam nem tratar. Inicialmente, quando o paciente começa a ter sintomas, a gente entra com tratamento medicamentoso. Tem alguns medicamentos que a gente usa que pode ou diminuir a próstata ou relaxar a próstata para facilitar o fluxo urinário. Uhum. Só que quando a próstata é muito grande, 30 gramas é o normal. Às vezes chega paciente no consultório com 60, 80, 90, 100 gramas. Aí ele já tem sintomas, Uhum. né? Então, o tratamento cirúrgico geralmente é a melhor opção.
Tem várias técnicas, né? Geralmente a pessoa ela já chega ali no consultório para você já com os sintomas, Geralmente a chega. maioria. Geralmente chega, porque é a questão do homem, né? Ele vai esperar ter o sintoma Uhum. para procurar o médico, né? Então, aí ele, putz, com a informação, muitos homens já sabem. Ele já chega sabendo que tá com problema na Já chega próstata. falando, doutor, Já tô com chega. problema. Não, doutor, tô com dificuldade para urinar, eu acho que tô com Sim. problema na próstata. Provavelmente, né? Daí a Provavelmente. gente avalia, faz o exame físico, pede os exames, e aí sim, de acordo com os exames, a gente define o tratamento para o paciente. O adequado, né? O tratamento adequado. Exatamente. Doutor, e qual que é a diferença entre a cirurgia para o crescimento da próstata e para o câncer de próstata? Existe diferença? Você pode falar um pouquinho de cada um? Perfeito. Tem total diferença. Uhum. Apesar dessas cirurgias serem para o mesmo órgão, para a próstata, elas são bem diferentes, Tá. tá? Por quê? Porque a próstata é o seguinte, a próstata, ela tem essa parte central que é o adenoma, né? Que é justamente a parte que cresce quando a gente tem o crescimento da próstata ou hiperplasia, justamente obstruindo a passagem da urina. O câncer geralmente já dá mais na zona periférica. Uhum. Então, quando a gente quer tratar o crescimento da próstata, a gente só vai remover o miolo da próstata. Remover ou fazer alguma técnica que diminua essa parte aqui do meio, que é o Tá. adenoma. Já quando é câncer, a gente precisa tirar toda a próstata, o adenoma e a cápsula, que é essa parte que envolve. Então, quando a gente tira a próstata inteira, a gente precisa depois costurar a bexiga com a uretra. Além disso, aqui por trás da próstata passam vários nervos que são responsáveis pela ereção. Por Uhum. isso que no câncer de próstata, a cirurgia tem um risco de impotência sexual, diferente da cirurgia para o crescimento da próstata, que a gente Uhum. só remove o miolo, a cápsula fica, Ah. entendeu? É bem diferente. E aí, a cirurgia e o câncer, né, de Uhum, próstata. Existe ali a questão da vantagem da cirurgia robótica para isso? O com certeza. que você pode falar, né? Hoje a gente vê também a questão da tecnologia ajudando aí nas cirurgias também. O que você pode falar sobre isso? A cirurgia robótica, ela hoje em dia é a melhor técnica para cirurgia de câncer de próstata, Tá. falando Ela é especificamente. mais, como se dizer, mais vantajosa? Ela é mais vantajosa por vários motivos. Eu vou te falar alguns. Primeiro que sangra menos do que na Uhum. cirurgia aberta e o paciente recupera mais rápido, tá? Além disso, é, quando a gente faz a cirurgia na próstata, a próstata fica ali embaixo, na cavidade pélvica, debaixo da bexiga. Então, o espaço é muito reduzido para a gente fazer a cirurgia. Com os braços robóticos, a gente tem muito mais amplitude de movimento para conseguir remover a próstata, lesando o mínimo possível de tecido. Uhum. Além disso, com a cirurgia robótica, a gente tem uma câmera com alta definição, então a gente consegue enxergar muito bem tudo que a gente está fazendo na cirurgia. Muito Sim. melhor do que você numa cirurgia aberta com o seu olho. É Sem muito ter ali melhor. uma, vamos dizer, mais noção do que tá fazendo, seria isso? A robótica ajuda mais nessa Você questão de enxerga melhor. melhor, Você isso. enxerga melhor. Então, se você enxerga melhor, você consegue operar melhor, consegue ter resultado melhor. A gente consegue, na cirurgia robótica, ter uma ótima preservação dos nervos, por exemplo, justamente dessa Uhum. parte de impotência, que é uma coisa que realmente para os homens é assim muito assustador, Sim, né? É, na cirurgia robótica, a gente consegue delicadamente soltar os nervos. Mesmo assim, o paciente pode ter problema de ereção, mas a gente sabe que o resultado é melhor, sim, tá? E, além disso, o paciente recupera melhor. O único problema é a questão do preço, né? Porque realmente a cirurgia robótica ainda não está no rol da ANS, os convênios não cobrem, né? uhum. Tem no SUS, mas assim, tem pouquíssimos hospitais, né? Que atende, né? A grande maioria é no privado mesmo que a gente faz, né? Mas o resultado, com certeza, é melhor. Doutora, e existe aí um tempo de tratamento? Vamos supor, o paciente, ele descobre que tá ali com câncer.
Aí às vezes precisa fazer a cirurgia. Tem um tempo determinado desse tratamento, ou não depende de cada paciente, de cada caso que você pega? Quando a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, né, no rastreio, PSA tá alto ou no toque a gente sentiu câncer de próstata, a gente faz a biópsia. A Tá. biópsia vai lá, tira um fragmento da próstata e vai falar se é câncer ou não. Definiu que é câncer, a gente passa por um segundo estágio que é o estadiamento, como em qualquer outro câncer. Estadiamento é Uhum. para saber que estágio que tá esse câncer. Tá só na próstata ou se já espalhou, Tá. tá? Quando tá só na próstata ou no máximo espalhou assim, mas localmente, a cirurgia é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois disso, aí a cirurgia o quanto antes, né? Feito o O mais diagnóstico, rápido o mais possível. rápido possível, faz a cirurgia, você já tira. Isso eu tô falando na maioria das pessoas, na maioria dos homens, né? Por exemplo, se o Uhum. paciente tem 90 anos, mais de 80, tem vários problemas de saúde, a gente pode considerar uma radioterapia, tá? É uma opção, mas a cirurgia tem resultados muito, muito bons, né? Superior, na verdade. Então, depois que a gente faz a cirurgia, a gente manda para biópsia Uhum. a peça total, né? Essa próstata inteira aqui a gente tira e manda para Tira. biópsia, né? O Uhum. patologista vai lá, fatia e analisa e vai falar para mim que tipo que é, qual o grau que é. E de acordo com esse grau, às vezes eu preciso fazer mais alguma coisa. Por exemplo, uma Uhum. radioterapia complementar. Às vezes a gente precisa fazer a aplicação de hormônio, né? Fazer um bloqueio androgênico, né? Para segurar a progressão do câncer, porque mesmo tirando a próstata, ainda pode ter algumas micrometástases ali. Então, de acordo com a cirurgia, a gente fala para o paciente se precisa fazer mais alguma coisa ou não. Mas, quando a gente descobre precocemente, na maioria dos casos, a cirurgia é curativa. Só a Curativo. cirurgia resolve o problema do paciente. Doutor, você poderia falar um pouquinho pra gente a diferença dos graus, né, de cada câncer? Então, o câncer de próstata, mais de 90% é um tipo chamado adenocarcinoma. Adeno? Adenocarcinoma, Tá. que é um câncer de glândula, Uhum. né? Na próstata, a gente tem 5 graus desse câncer, do adenocarcinoma, que a gente chama de Uhum. ISUP, a gente classifica em ISUP, sendo que 1, 2, 3, 4, 5, sendo que o 1, ele é bem lento, pouco agressivo. Alguns casos a gente até considera acompanhar, existe essa opção para você ter uma noção de como ele é pouco agressivo, Uhum. né? Assim como tem o grau 5 que a gente sabe que ele é muito agressivo, tá? Todos eles vão se beneficiar com a cirurgia. É que, como eu Todos, falei, qualquer um todos. consegue fazer a cirurgia. Qualquer um, se não tiver metástase, por Tá. exemplo. Né? Quando tem metástase óssea, uma doença muito avançada, às vezes a cirurgia pode ajudar, mas na maioria dos casos a gente acaba não indicando a cirurgia. Vai para um tratamento mais sistêmico, porque a doença já espalhou, Uhum. né? Mas essa questão do grau, que é o que eu tô te falando, é, só para ter uma noção, né? Mas assim, Uhum. quando a gente faz o diagnóstico, ele determina que o paciente depois da cirurgia vai ter que fazer uma radioterapia complementar. É isso que vai definir para o paciente qual que vai ser o segmento. E depois da cirurgia é acompanhamento para o resto da vida. Pro resto da Para o vida. resto da vida. Sempre vai ter que ali fazer o Sim, acompanhamento sim, com o urologista, né? sim, Legal. sim. Ô, doutor, é verdade que a testosterona diminui com o envelhecimento? Sim, sim. Ele diminui com o envelhecimento masculino. Tem até uma doença que a gente chama de DAEM, né? Que é a queda, né? A disfunção androgênica do envelhecimento masculino, que é a queda natural da testosterona ao longo da idade, né? Geralmente Sim. começa depois dos 35, 40, ele já começa a cair, né? E vai caindo progressivamente. Isso daí faz parte, Faz mas não é parte. todos, Tá. tá? Varia muito de paciente para paciente.
varia da qualidade de vida dele, se ele faz atividade física ou não. É isso que Isso eu ia te impacta. perguntar, né? Isso impacta Como que totalmente. também o dia a dia ali do homem pode impactar na saúde dele, né? Seja aí a alimentação, a rotina, o estresse também, né? Que hoje a gente vê muitas pessoas aí com estresse elevado. O que que isso pode impactar na vida desse homem? Impacta totalmente na vida do homem, na parte psicológica, mas na parte hormonal também, Uhum, tá? A gente sabe que se a pessoa não se alimenta bem, dorme mal, muito estresse, não faz atividade física, a tendência é ele ter uma testosterona mais baixa mesmo. sim. E o que que você pode falar, né? Para esse homem, que foi o que a gente começou, né, no início do Uhum. podcast, que é trazer mais a vitalidade desse homem para que ele viva mais e mais. O que que você pode estar falando, né, sobre isso, da importância ali da alimentação, da rotina, né, de tudo isso para ele ter mais vida aí e também a questão de procurar aí um médico, né, hoje em dia. Olha, essa parte da qualidade de vida, hoje, é o que mais importa para os homens. Ter uma alimentação balanceada, aquele prato colorido, né? Não exagerar na alimentação, é uma das coisas mais importantes que tem. Além disso, atividade física. Tá? O Uhum. recomendável aí é no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos de atividade física. Mínimo, Mínimo. tá? Mas o ideal é que seja mais. Tá? O Uhum. ideal é que seja mais. Além disso, dormir bem, 7, 8 horas por dia. Né? Se você dorme mal, você aumenta os níveis de cortisol, além do estresse também, dormir mal, estresse, né? Uhum. Aumenta os níveis de cortisol e isso é deletério para o homem. Vai diminuir o cortisol alto, a baixa testosterona, né? E esse estresse crônico, falta de sono, má alimentação, vai, vai danificando o metabolismo do homem ao longo do tempo. Então, essa é uma das coisas que a gente fala também, porque o homem vive menos justamente por causa disso também, Sim. né? O- Não se cuida, muito Sim. estresse. Doutor, você pode falar também um pouquinho, né? Qual o impacto também da questão da relação da bebida, do vício aí do cigarro, que pode estar causando aí para esse homem esse excesso, né? A gente vê na campanha, né, da questão do cigarro, da bebida alcoólica também. O que que você pode trazer para nós aí também como mensagem? Ah, bebida é péssimo, né? Bebida é péssimo. Ele inflama o corpo, né? É altamente calórico. E o cigarro, acho que não precisa nem falar, né? O Uhum, cigarro é a principal causa de câncer de bexiga. Não só de bexiga, né? De pulmão, uhum, de, de estômago, de intestino. Então, se você fuma, é uma das prioridades da sua vida você parar de fumar. Porque isso tem seu preço. E o preço é caro. O preço é alto. E quanto mais tempo que você fuma, diminui. mais difícil é você parar, né? Então, não é à toa que a gente tem tanta campanha anti-cigarro, né? Sim, Anti-tabagismo, porque esse é um mal que a gente tem que combater todos os dias, né, todos os doutor? dias, todos os dias. Ô, doutor, você, assim, durante o seu dia a dia, às vezes você tem algum desafio ali com o seu paciente, né, de mostrar para ele de realmente o que que ele precisa fazer, como que é a aceitação do paciente também quando ele recebe uma notícia, né, que ele tá ali com algum problema, ou que ele vai precisar fazer cirurgia, ou que ele também tá com câncer, como que é também essa parte, né? Porque é uma parte difícil na parte de vocês trazer essa notícia aí para o paciente. Como que você lida com isso também? Nessa questão de a gente falar para o paciente do diagnóstico de câncer, a gente precisa ter bastante sensibilidade, Uhum, né? Porque para maioria dos pacientes, quando a gente faz o diagnóstico e fala para o paciente, para alguns pacientes, realmente eles perdem o chão, uhum, né?
Então, o mais importante é falar sobre o tratamento. Sim. A gente fala do diagnóstico, mas a gente já fala do tratamento, tudo que a gente vai fazer e a chance de recuperação, né? Existe bastante, assim, não sei se dizer em porcentagem, mas Uhum. existe, assim, uma porcentagem que tem uma recuperação boa, que tem bastante recuperação aí dos homens. Falando especificamente do câncer de Uhum. próstata, quando a gente faz o diagnóstico rápido, a taxa de cura completa da doença é maior que 90%. Então, isso é uma das coisas que eu já falo para o Sim. paciente, né? Vamos tratar, vamos. Agora não é a hora de você desanimar, agora é a hora de levantar a cabeça e ir para cima, né? É muito importante a gente, médico também, falar que a gente tá de verdade do lado do paciente. A gente Uhum. tá do seu lado para enfrentar esse problema. Tudo que for necessário a gente vai fazer. É que o homem também, ele é mais prático, né? A nós, É, mulheres, a gente já é. é mais emocional. Você vê isso também nos Sim, com consultórios? certeza. Com certeza. O homem é mais prático e justamente por isso que a gente tem que passar a realidade e o que a gente vai fazer, né? A maioria dos pacientes entendem bem, né, quando a gente fala, né, fala do tratamento, da cirurgia, eles entendem bem. E, como eu te falei, né, a cirurgia, por exemplo, a robótica, que a gente tem feito cada vez mais, tem Uhum. ótimos resultados. Tem um paciente que passou esses dias comigo, que fez cirurgia robótica uma semana e falou assim: Nossa, não tô sentindo nada. É impressionante a recuperação Até a deles. recuperação é melhor. Você vê que a pessoa Ah, se é. recupera mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Alguns voltam falando que não estão sentindo nada, Sim. né? Você tem algum caso, doutor, que você pode estar falando pra gente, claro, né, sem Claro. expor o nome da pessoa, mas que você pode estar trazendo aí toda a trajetória de como que ele chegou, como que foi o processo? Olha, eu tenho vários casos, né? De todos os tipos de câncer urológico. Mas é que o Uhum. de próstata, ele realmente, justamente por toda essa conscientização, tudo, é o que os homens mais conhecem. Uhum. E é o mais comum também, tá? Um em cada 6 homens vai ter câncer de próstata em algum momento de sua vida. Ou seja, se aqui tem 6 homens, algum de nós vai ter. Ah, os meninos estão aqui, né? Só ouvindo, né, doutor? Mas essa é a questão, né? O diagnóstico precoce, 90% de cura, Uhum. tá? E eu tenho um paciente que justamente me procurou para fazer o rastreio e logo no exame físico, no toque, eu já senti uma alteração na próstata, Sim. né? O PSA ele vinha acompanhando, só fazendo o PSA era sempre normal, mas no toque eu senti, né? E os critérios são o seguinte: se o PSA tá alto ou se o toque tem alguma alteração, aí precisa de biópsia, né? Nem todo homem aceita fazer toque, ou às vezes o pessoal deixa de fazer toque Sim. também, né? Mas a gente sabe que tem uma porcentagem razoável de pacientes que têm um PSA normal, mas no toque a gente descobre uma alteração que às vezes é um câncer. Esse paciente foi para biópsia e foi descoberto a gente descobriu que era um câncer, né? Era um grau 2, não era tão agressivo, né? Ele ficou desesperado, né? Caramba. Ficou bravo com os outros médicos que nunca tinha examinado ele, nem nada do tipo. Mas eu tranquilizei, né? Expliquei tudo que a gente ia fazer. O paciente fez a cirurgia robótica, ficou 100%, não precisou fazer mais nada depois. Tá continente, tá potente. Agora eu só tô acompanhando ele e ele é muito grato. Mas é um paciente, é um dos casos que marca, né? Sim. Porque é um paciente que, né, às vezes não examinaram, né? E o diagnóstico já tava ali na nossa cara. Sim. E você acha importante, doutor, nesses casos, né, que a pessoa descobre aí que tá com câncer, o homem também procurar uma ajuda aí psicológica para estar ajudando ele nesse todo esse processo? Totalmente. Totalmente. O difícil é o homem, né, Procurar, né? procurar mesmo, né? Eu dou encaminhamento e muitas vezes eles não Eles não vão. procuram. Mas é fundamental.
Fundamental. Inclusive, eu estou escrevendo um trabalho, um artigo científico justamente sobre isso. Uhum. Sobre não especificamente nisso, mas o impacto que uma psicoterapia tem benéfico nos pacientes que têm o diagnóstico de câncer. Qualquer Uhum. tipo de câncer. No de próstata, no homem, também engloba. Por quê? Porque quando o paciente tem um apoio psicológico, ele entende mais o seu problema e isso facilita o tratamento, ajuda ele no tratamento. Você vê ali, como você já está escrevendo, né, Uhum, sobre esse artigo, você vê que existe ali a diferença? O com que que você certeza. pode trazer de prática que você já reparou nos dois lados? Um homem, né, que procura uma ajuda e aquele que não vai, só realmente faz o tratamento ali. O homem que procura esse tipo de avaliação psicológica, ele entende melhor o tratamento, aceita melhor o tratamento e o resultado oncológico não difere, mas Uhum. a aceitação dele, a qualidade de vida dele melhora, a qualidade de vida global dele melhora. Diminui estresse, diminui ansiedade, diminui sintomas depressivos, né? Então, com certeza, isso de fato melhora. E não só a questão da psicologia, tá? Uhum. Psicologia, o que eu estou analisando é psicologia, meditação e estudar sobre o assunto. Porque quando a pessoa Legal. estuda sobre o que você está tratando, você aceita melhor o tratamento, porque você está entendendo o que está acontecendo, né? É Uhum. claro que existem pessoas e pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa assim, pô, muito leiga, né? Que só tá indo. Às vezes não, Sim. mas a maioria das pessoas hoje em dia são muito bem informadas. E na maior parte das vezes, essa informação traz alívio e melhor aceitação do tratamento. Melhor aceitação. O doutor, e o urologista, ele também atende mulher ou só os homens? Como que é? Atende mulher. Atende mulher. Hoje, em média, 20% dos meus atendimentos são mulheres. 20%. 20%. 80% é homem. Uhum. Mas 20% é uma porcentagem expressiva. Por quê? Porque o urologista, diferente do ginecologista, que só atende mulher, o urologista cuida da parte urinária. Uhum. Ah, cuida da saúde masculina, mas cuida da saúde urinária também. No Né? E, geral, no do homem e da geral, mulher. no homem e na mulher. E a mulher também tem rim, né? Pode ter problema de pedra nos rins, pode ter infecção urinária, pode ter problemas na bexiga, incontinência urinária, infecção urinária. Basicamente é isso que nós tratamos nas mulheres. Então, bastante mulheres passam com a gente mesmo. Então, geralmente, a mulher, quando ela passa, né, vai à procura, Uhum. a ginecologista que faz ali esse encaminhamento, ou se ela já percebe que ela tá tendo ali algum problema urinário, ela já pode estar procurando. Já pode procurar. Já pode procurar. Alguns são encaminhados Uhum. mesmo, né? Por exemplo, o que chega bastante é, às vezes, a mulher foi fazer exames de rotina, foi fazer um ultrassom, foi fazer Uhum. ultrassom transvaginal, abdômen, tireoide, e no de abdômen viu uma pedra no rim. Vai passar no urologista. Sim. Doutor, que mensagem, né? Uma mensagem clara para os homens que estão nos assistindo que você gostaria de deixar em relação à conscientização da saúde, a gente, né, o mês de Novembro Azul, mas não só esperar chegar aí o Novembro Azul, mas todos os dias, todos os meses, e não deixar, né, que é o que a gente bateu aqui na mesa desde o começo, deixar para procurar um médico quando realmente já está ali com o pezinho na cova, já tá sentindo algo, daí fala, não, agora eu vou, né, procurar um médico. O que que você poderia deixar de mensagem aí para os homens que estão nos assistindo? Olha, Novembro Azul é só para lembrar você que precisa passar no urologista. Mas não precisa ser em novembro, pode ser em qualquer mês do ano. Todo homem precisa passar no urologista. E a ideia não é tornar você menos homem, muito menos descobrir alguma doença, mas a ideia é fazer você viver mais e melhor. Poxa, você trabalhou, construiu um monte de coisa, seu trabalho, sua empresa, sua família.
E depois de tudo isso, você simplesmente vai ignorar a sua saúde? Não tem como. Se você quer viver mais, para usufruir tudo isso, você precisa passar no médico. Eu ia falar uma coisa que esqueci. Mas, mas é fundamental. Fundamental. Não vai tornar você menos homem. Cuide da sua saúde. Vale muito a pena. Ah, eu ia falar que se você não perder um tempo agora para cuidar da sua saúde, você vai ser obrigado a gastar muito mais tempo depois para cuidar de uma doença. Então, procure um médico. Ô, doutor, e aonde o pessoal pode te encontrar aqui em São Paulo, né? Quem Legal. está nos assistindo, pode entrar em contato por onde? Pelo Instagram, deixe o seu Instagram também aqui, seu YouTube, né? Como você falou, você tem um Sim. canal aí para estar Eu trazendo tô mais. começando, Tá eu tô começando, começando, tô começando. tá começando, mas é importante, já está começando, né? Também É. deixe o seu canal aí, né? Para o pessoal já começar também a ser inscrito, a estar Ah, legal. ali atento. E aonde o pessoal pode te encontrar, né? Onde fica a clínica aqui também em São Paulo. Perfeito. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, É né? isso mesmo. Eu também, quando eu comecei com o podcast, primeiro eu comecei, depois a gente foi É melhorando. Então, isso, é sempre isso. tem que ter, começar. O É importante é isso. começar. Perfeito, perfeito. Não deixar na gaveta, né? Isso. Bom, podem se inscrever no meu canal do YouTube, é dr.wilsonsato. Meu Instagram, dr.wilsonsato também. Me sigam. Lá tem o link para agendar consulta. Eu atendo aqui em São Paulo. Meu consultório fica aqui na Vila Mariana, na Vergueiro. Mas eu também atendo bastante na região do Alto Tietê, Uhum. né? Arujá, Itaquá, Guarulhos eu atendo também. Mas é só chamar ali no link que a gente vai agendar uma consulta para você. E não perde tempo, não. Doutor, eu quero te agradecer, né, por você Eu que estar agradeço, participando Natiele. aqui do Natcast, por trazer esse tema que é muito importante, a gente trazer mais conscientização para os homens, trazer aí autoconhecimento, conhecimento também, né, para eles estar procurando e quanto antes não deixar, né, como você falou, não é vergonhoso procurar uma ajuda, procurar quanto antes melhor, né? Então eu quero te agradecer por você estar aqui no Natcast hoje. Eu que agradeço, Natiele. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom poder passar essas informações para o seu público, Sim. né? E é isso. Vamos continuar trazendo informação de qualidade para as Sim, pessoas. obrigada. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.